A morte do leiteiro. Há pouco leite no país. É preciso entregá-lo cedo. Há muita sede no país. É preciso entregá-lo cedo. Há no país uma legenda que ladrão se mata com tiro. Então, o moço que é leiteiro, de madrugada com sua lata, sai correndo e distribuindo leite bom para gente ruim. Sua lata, suas garrafas e seus sapatos de borracha vão dizendo aos homens no sono que alguém acordou cedinho e veio do último subúrbio trazer o leite mais frio e mais alvo da melhor vaca, para todos criarem força na luta brava da cidade. Na mão a garrafa branca, não tem tempo de dizer as coisas que lhe atribuo, nem o moço leiteiro Ignaro, morador na rua Namur, empregado no entreposto, com 21 anos de idade, sabe lá o que seja impulso de humana compreensão. E já que tem pressa, o corpo vai deixando à beira das casas uma apenas mercadoria. E como a porta dos fundos também escondesse gente que aspira ao pouco de leite disponível em nosso tempo, avancemos por esse beco, peguemos o corredor, depositemos o litro. Sem fazer barulho, é claro, que barulho nada resolve. Meu leiteiro, tão sutil, de passo maneiro e leve, antes desliza que marcha. É certo que algum rumor sempre se faz. Passo errado, vaso de flor no caminho, cão latindo por princípio ou um gato quisilento. E há sempre um senhor que acorda, resmunga e torna a dormir. Mas este acordou em pânico. Ladrões infestam no bairro. Não quis saber demais. O revólver da gaveta saltou para sua mão. Ladrão se pega com tiro. Os tiros na madrugada liquidaram meu leiteiro. Se era noivo, se era virgem, se era alegre, se era bom, não sei. É tarde para saber. Mas o homem perdeu o sono. Mas o homem perdeu o sono de todo e foge para a rua. Meu Deus, matei um inocente. Bala que mata gatuno também serve para furtar a vida do nosso irmão. Quem quiser que chame médico, polícia não bota a mão nesse filho de meu pai. Está salva a propriedade, a noite geral prossegue, amanhã custa chegar. Mas o leiteiro, estatelado ao relento, perdeu a pressa que tinha. Da garrafa estilhaçada, no ladrilho já sereno, escorre uma coisa espessa, que é leite, sangue, não sei. Por entre objetos confusos, mal redimidos da noite, duas cores se procuram, suavemente se tocam, amorosamente se entrelaçam, formando um terceiro tom, a que chamamos aurora. Esse poema é de Carlos Drummond de Andrade e é o fio condutor do nosso encontro de hoje, Intervepes. Trago hoje para vocês a Tamires Petrizzi. Tamires, que foi monitora, né, do encontro, o último encontro do ano passado, mas que tenho a honra de inaugurar hoje a série de 2023 dos encontros aqui do podcast Intervepes. Tenho que dizer que o Intervepes é um grupo de pesquisa e estudos da Universidade Estadual do Norte do Paraná. Tem a liderança do professor doutor Renato Bernardi, a vice-liderança do Marco Antônio Turati Júnior. Eu, Heloísa Pancotti, sou a sua apresentadora e hoje nós vamos falar sobre a efetividade dos direitos humanos e se ela vem a ser afetada pelo estigma social. Nós temos hoje como convidada a Tamires Petrizzi. A Tamires é graduanda, né, na UEMP, na Universidade Estadual do Norte do Paraná. Ela é uma grande participante do Intervepes, ela faz parte do grupo de pesquisa. Ela também é bolsista no programa institucional de bolsas de iniciação científica, que é financiada pela Fundação Araucária. E nesse projeto da Fundação Araucária,
a Tamires é orientada pelo professor Luiz Fernando Kazmierczak, né? E a Tamires vem hoje nos brindar, né, com os temas que foram expostos no encontro da sua monitoria. Seja muito bem-vinda, Tamires. Oi, Elô, tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui de novo. No ano passado já participei, do ano passado não, retrasado, né, que agora a gente está em 2023, já participei de um podcast, é a segunda vez que eu estou aqui, muito feliz de estar aqui, então só tenho a agradecer a você, ao professor Renato, ao Marco, pela oportunidade, por manter esse podcast que é tão legal de escutar enquanto a gente limpa a casa, e também quero agradecer ao meu grupo, que me ajudou a construir essa pesquisa, que eu vou falar um pouquinho aqui hoje. Para mim é muito importante falar sobre os direitos humanos e o estigma social, tem muito a ver com a minha pesquisa, que está ligada com o sistema penal, com o autoritarismo, então fico muito feliz de poder falar um pouquinho sobre isso hoje. Bom, eu tenho, Tamires, aqui também uma pesquisa que acaba se relacionando, né, com a teoria do estigma do Erving Goffman, então por isso é tão importante a gente trazer isso, né, e especificamente eu achei muito interessante que vocês buscaram na poesia do Carlos Drummond de Andrade, né, um fio condutor para a apresentação de vocês. E aí, sem mais delongas, porque a gente tem muita coisa que conversar, né, eu queria já passar para a primeira pergunta aqui. O que é um estigma social e quem vem a ser afetado por ele, né? Só uma introduçãozinha, assim, para os nossos ouvintes e agora telespectadores, porque nós agora temos imagens, né? Uma pequena apresentação, assim, dessa teoria para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Bom, Elô, então, como você comentou, né, o autor que nós usamos de base foi o Erving Goffman, e tem coisas que a gente tem que buscar fora do direito, né? Embora a gente esteja aqui falando sobre direito e arte, nós tivemos que buscar um antropólogo para poder trabalhar com a teoria do estigma social e para a gente falar, então, de quem que é afetado por esse estigma, em especial na obra, usando, né, a obra do Carlos Drummond. O estigma social, de uma maneira geral, é tudo aquilo que, entre aspas, é considerado anormal. Então, na sociedade, a gente tem como se fosse uma divisão do que é normal e do que é, mais uma vez, entre aspas, anormal. E esse anormal é definido a partir de um ponto de vista da sociedade mesmo, de acordo com o padrão social, de acordo com o padrão cultural, de acordo com o padrão econômico. Então, basicamente, o estigma é isso. E quando a gente fala de estigma, o Goffman, em específico, ele trabalha com 3 tipos de estigma. As abominações do corpo, então são aquelas, entre aspas, imperfeições, as culpas de caráter individual, e também tem um estigma que envolve os tribais de raça, nação e religião. Todos esses são conceitos do Goffman. E quando a gente fala de quem que é afetado por esse estigma, aqui o poema do Carlos Drummond, ele puxa um pouquinho mais para o lado penal, né? Porque a gente está falando ali de arma, enfim. Só que o estigma não é necessariamente só sobre aquele que é considerado criminoso, que é considerado um infrator. A gente também tem outros tipos que são, outros grupos, na verdade, que são estigmatizados e, no geral, são considerados minorias. Então, nós temos as pessoas com deficiência, que podem ser estigmatizadas, as pessoas que são pretas, pardas, indígenas, mulheres. Então, todos esses grupos, de alguma forma, podem ser afetados pelo estigma social. Acho que, de uma maneira geral, é isso que o Goffman traz. Aqui também, Tamires, a gente abriu com a poesia, que foi o fio condutor da pesquisa, né? Que foi a obra que se baseou todo o trabalho que vocês apresentaram. Então, é claro que a segunda pergunta ia ter que passar por aí, né? Vocês escolheram essa obra, então como é que a teoria do estigma ela vai ser percebida na obra Morte do Leiteiro? Como é que vocês desenvolveram a pesquisa, tendo com base esses versos, né, que a gente pôde apresentar logo no início do nosso podcast? Bom, na Morte do Leiteiro, a gente consegue perceber muita coisa
que o Carlos Drummond trabalha. E enquanto nós estávamos fazendo as pesquisas para poder apresentar para vocês no grupo, a gente percebeu que existem estigmas em vários trechinhos da obra. E daí já começa porque A Morte do Leiteiro narra a vida de um entregador de leite que termina dramaticamente assassinado. Então, ali também já tem o estigma da questão de trabalhador que é assassinado porque alguém queria proteger a sua propriedade. Aí aqui já entra a proteção da propriedade, a figura do cidadão de bem. O eu lírico do Carlos Drummond, em diversos momentos do poema, ele coloca ali vencemos, avancemos, ele se coloca junto, porque ele faz aquele jogo de que, ao mesmo tempo que era aquele leiteiro, poderia ser eu, porque entra mais uma vez essa figura do cidadão de bem. E aí envolve também a questão de segurança pública, uma violência que é estrutural, e tudo isso está ligado com a questão do estigma. O homem que assassinou o leiteiro achou que ele era ali um invasor, um ladrão, aquela figura de quem que é o criminoso, quem que é o bandido, e isso tudo realmente está ligado à questão do estigma. É igual quando a gente trabalha com a questão de preconceito racial e você está na rua e vê uma pessoa que é preta, que é parda se aproximando, você já suspeita, esconde a bolsa. Então, é mais ou menos isso que traz na obra do Carlos Drummond. A gente conseguiu trabalhar com o estigma nessa perspectiva. E você veja a importância de trazer isso para a universidade, né? Mesmo que seja na graduação, é bom dizer para o nosso ouvinte que o nosso grupo de pesquisa, ele é um grupo bastante heterogêneo, né? E ele vem fomentando muito a pesquisa em direito na Universidade Estadual do Norte do Paraná, justamente porque ele agrega estudantes de doutorado, pesquisadores de doutorado, de mestrado, estudantes de graduação, e todo mundo contribui junto. Então, acho que um aluno influencia o outro e isso vai tornando e vai consolidando a pesquisa científica, né? E o Interveps tem vários eventos que o Interveps promove, justamente porque é um grande fomentador da UEMP. Agora, eu queria trazer para você, né? Infelizmente, ontem, nós estamos gravando isso no dia 23, ontem e anteontem, nós assistimos horrorizados às imagens da população indígena Yanomami, que foi, durante 4 anos, né, invisibilizada e agredida e violentada, tendo sido excluída de programas de assistência social. E nós tomamos conhecimento da alta mortalidade de crianças de até 5 anos, né? Mais de 500 mortes que poderiam ter sido evitadas caso o governo federal tivesse efetivamente oferecido alguma ajuda humanitária para aquela população. Então, acho que por uma dessas coincidências, nós temos hoje um tema que é o estigma social, mas que é plenamente aplicável também com relação à população indígena. E me marcou muito, Tamires, que aquela visão de que o indígena é animalesca, aquela visão animalesca, aquela visão de que o indígena não é desenvolvido tanto quanto os demais membros da sociedade, que o indígena, então, que o indígena não precisaria, né? Na internet, que hoje é uma grande latrina, tinha comentários do tipo, mas que índio que não sabe caçar, né? Só que, assim, o que tem naquela propriedade indígena? Tem um garimpo ilegal, os peixes do rio estão contaminados com mercúrio, né? Então, nós temos ali o adoecimento da população em razão de uma ausência do Estado, né, que deveria não interferir na cultura indígena, porém, salvaguardar a plena existência, a saúde, né, o direito à alimentação, que é básico. E nós, infelizmente, tivemos o horror, né, tivemos contato com um horror de 4 anos de ausência de Estado naquela região.
Então, Tamires, a teoria do estigma, ela é muito importante, e eu achei que foi muito interessante que vocês trouxessem isso, né, para o grupo de pesquisa, porque ela vem se aplicar em diversos campos da sociedade, né, e a população indígena é uma população tradicionalmente estigmatizada, né, é uma população que é tida com marcadores depreciativos, né, pelos demais membros da sociedade, que talvez não fosse tão evoluída, né, ignorando a riqueza cultural e o desenvolvimento de toda uma cultura ancestral, né, e que merece ser preservada para as futuras gerações. Então, nesse sentido que eu achei que muito importante, porque a teoria do estigma, ela avança na sociedade em diversos campos, né? Por exemplo, a minha pesquisa sobre a população transgênera, né? Que é, de fato, marcada por uma estigmatização muito forte. E nesse sentido, eu queria parabenizar a pesquisa de vocês. E agora, o Estado, né? Nós temos ali um grupo de pesquisa que fala da intervenção do Estado na vida das pessoas. Então, como é que o Estado hoje ele influenciaria nessa questão do estigma e na vida daquelas pessoas que não são estigmatizadas porque se encontram dentro daquele padrão hétero, cisnormativo, branco, que é um grupo que acaba por receber as benesses, né, e a proteção do Estado com maior distribuição do que para os demais membros da sociedade. É quase impossível a gente falar de estigma social sem falar do papel do Estado, né? Como você bem contou, Elo, a questão dos indígenas, né? Isso mostra a negligência do Estado. É justamente um grupo que é estigmatizado, sendo negligenciado, silenciado, ignorado por esses 4 anos de desgoverno, justamente um governo que, né, se dizia Pátria Amada Brasil, todos patriotas, negando as raízes do país, porque a gente precisa lembrar de quem é que construiu o nosso povo brasileiro, né? Um povo tão diversificado, os indígenas fazem parte disso, os escravos que aqui estavam, então a gente nega as nossas próprias raízes quando a gente inviabiliza esses grupos. E na pesquisa, né, em específico, falando agora sobre a nossa apresentação, como eu comentei ali, a questão de segurança pública, a questão da violência estrutural, tudo isso está diretamente ligado ao Estado, porque geralmente esses grupos que são estigmatizados, eles estão ali, sendo silenciados, sendo ignorados pelo poder estatal, sendo ignorados pelo poder legislativo, sendo ignorado pelo poder executivo, até mesmo pelo poder judiciário, porque no poema mesmo, que fala, né, a polícia que não vai tocar aqui, e no final que ele fala, né, que é sangue, leite, aurora, um novo dia. Por quê? Porque nada vai ser feito. Então, o Estado, ele influencia dessa forma. Ali onde era para ter política pública, onde era para ter investimento, onde era para ter um olhar, assim, com mais atenção, justamente porque esses grupos estão sendo inviabilizados por serem estigmatizados, o Estado não olha. Então, a gente, na apresentação nossa, nós trouxemos também a questão do racismo ambiental, aquela formação ali excluída da sociedade, aquelas pessoas não têm acesso à educação, não têm acesso à alimentação, não têm acesso à saúde, e tudo isso é responsabilidade do Estado, porque quem fornece a saúde, quem fornece a educação, quem fornece a alimentação é o Estado. Então, realmente falta um olhar e é muita negligência por parte do Estado com esses grupos que são inviabilizados. E talvez também faça parte de uma política higienista, né, de eliminação mesmo daqueles que são os destinatários, pelo menos deveriam ser os maiores destinatários das políticas públicas, né? Então, estudar isso e se apropriar desse conhecimento, ainda que seja, no caso, um aluno de graduação, é extremamente importante porque constrói a visão crítica, né, do direito. Nós não podemos ser meros repetidores de leis, nós temos que ter conhecimento e arcabouço teórico suficiente
para oferecer uma visão crítica, né, da construção legislativa, das normas, e a gente não faz isso sem o amparo, né, da antropologia, da filosofia, da teoria queer, por exemplo, que nós temos, né, muito disso, da criminologia, tudo isso que é muito abordado no Interveps. Vou fazer aqui também, Tamires, chamar o pessoal para seguir as redes sociais do Interveps, @Interveps, nós estamos em todas as redes sociais. Esse encontro da Tamires também está gravado e já está disponível no canal do Interveps, né? Então você pode acompanhar também como foi a apresentação da Tamires e dos demais membros do grupo que ela monitorou. Agora a gente vai passar para a parte tradicional do roteiro que foi concebido pelo Marco, né? Os cachinhos dourados mais bonitos de Jacarezinho. Mas como o Marco já cortou os cachinhos, eu estou aqui me candidatando para ser os cachinhos dourados, né? Assumindo os cachos, e quem sabe não vou ser o próximo cachinhos dourados aí do Interveps. Mas vamos lá, seguindo aqui, eu queria que você passasse, Tamires, quais foram as obras jurídicas que vocês usaram de arcabouço teórico para a apresentação, que você pudesse dividir com as pessoas que estão nos ouvindo, porque podem ter se interessado, podem querer aprimorar a sua pesquisa. Então, quais foram, Tamires, as obras que você utilizou? Quais são as indicações que você traz para os nossos espectadores hoje? Bom, entre as obras que nós utilizamos para desenvolver a pesquisa, eu separei 3 que foram as mais importantes. A primeira, não tem como a gente falar de estigma realmente sem falar do Erving Goffman, então o livro dele é Estigma, notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Aqui ele traz todos os conceitos, explica quem são os grupos estigmatizados, o que é, de fato, a teoria do estigma. Então, foi o nosso principal norte para desenvolver a pesquisa. Como a gente estava falando também de direitos humanos, eu separei uma matéria que é do Sauame Santana da Silva. Ele escreveu para o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCC, e o nome da matéria é Direitos Humanos é só para proteger bandido? Então, é um texto muito interessante que traz a questão de que direitos humanos é só para bandido, aquela história de bandido bom é bandido morto. A gente tem isso na obra. Então, a gente também separei aqui essa matéria como um bom norte de leitura, uma leitura rápida, e também separei um artigo científico que está disponível na revista jurídica Sesumar, de maio e agosto de 2019. É da Andressa Silveira Tanferri e do Gilberto Jacoia, que também é nosso professor aqui na UEMP, e o título do artigo é Estigmatização do Criminoso sob a perspectiva da criminologia crítica, a seletividade do sistema na abordagem do Labelinha Prochet e da... Nossa, esse inglês aqui ficou maravilhoso. E da inibição reintegradora. Aqui traz um pouco da questão sobre a teoria do etiquetamento social, que está diretamente ligada também ao estigma social. Então, as principais obras foram essas. Eu estava refletindo aqui, nós tivemos os episódios, né, da invasão, dos atos terroristas lá na sede dos Três Poderes em Brasília, e você percebe muito essa questão da criminologia, porque muitas pessoas que estão fora daquele imaginário popular, né, da população carcerária, foram aprisionadas, né? E aí a indignação dessas pessoas, né, com as condições do cárcere, e olha que a gente percebe, quem sabe o que é um cárcere, a gente percebe que eles estavam tendo um tratamento VIP, assim, e a indignação deles ao se perceberem ingressos no sistema e perceberem as condições, né? Então, me marcou muito, sabe, Tamires, porque foi um mote, foi um dos temas abordados lá no Interveps no ano passado, ou no retrasado, sobre a questão da pobreza menstrual. E aí eu vi no Twitter
uma deputada, né, que era uma das ferrenhas críticas, né, da campanha para combate à pobreza menstrual, reclamando do não fornecimento dos absorventes para as mulheres que tinham sido encarceradas ali na colmeia, na penitenciária feminina. Então eu falei, nossa, veja como se muda de figura quando se muda o destinatário da política pública, né? Como a indignação é seletiva e como a questão, como a população branca, hétero, de uma determinada classe social, ela está tão habituada a ser o destinatário de todas as benesses do Estado, que quando essa situação se inverte, né, quando ela passa a enfrentar os problemas da população invisibilizada, aí a indignação aflora. E pessoas que tinham uma opinião mudam imediatamente. Por quê? Por conta do destinatário não pertencer ao grupo tradicionalmente estigmatizado, né? Então, é importantíssima a abordagem dessa temática em consonância, em conjunto, com as outras críticas que a gente tem que fazer com relação à seletividade e à distributividade das políticas públicas e à efetividade dos direitos humanos na nossa sociedade. O tema é muito amplo. Vocês trouxeram ali a questão da criminologia, né? Mas isso poderia ser ampliado absurdamente, né? Com a distribuição de armas para a população que nós tivemos nesses últimos 4 anos, e qual é o problema? Nós hoje estamos tendo que enfrentar problemas que a gente não tinha aqui no nosso país, como os ataques terroristas, essas pessoas que eram lobos solitários, que saem às ruas atirando, promovendo massacres. A gente não tinha tradicionalmente isso, e com o armamento desregulado da população, hoje nós temos, né? Então, enfim, acho que essa discussão sobre estigmatização e populações estigmatizadas, essa é uma discussão extremamente ampla e é uma discussão do momento. Eu acho que a gente não pode mais adiar, trazer essa discussão para o campo das leis, porque a gente viu agora que quando essa dinâmica de estigmatização e exclusão é invertida, as pessoas se horrorizam, né? Mas elas se horrorizam porque elas viraram alvo, né? Viraram alvo da invisibilidade. Enfim, mas eu queria parabenizar demais a escolha da temática e veja, não podia ser, essa exposição foi feita no final de 2022, nós estamos gravando no início de 2023, você está estreando a nova fase do podcast com uma arte nova, com uma nova identidade visual, mas a temática não tinha como ser mais pertinente e mais atual, né? Então, aqui que você já trouxe para a gente tudo que você utilizou de arcabouço jurídico para fomentar a sua pesquisa, então agora eu queria que você passasse para os nossos ouvintes e espectadores o que você indicaria como obra artística para que as pessoas pudessem também fazer essa intersecção. A gente não pode esquecer que o Intervepes é o grupo que promove o DIRCIM, né, que é um dos maiores eventos, se não o maior evento da Universidade Estadual do Norte do Paraná, que é o Direito de Cinema, que é já uma tradição, já entrou para o nosso calendário, né, e que traz essa intersecção de arte e legislação, arte e direito, porque isso torna muito mais palatável o estudo, né? Permite você enxergar e permite você materializar os maiores problemas normativos do país. Então, traga para a gente, Tamires, o que você indicaria para os nossos ouvintes e espectadores que gostariam de aprofundar e materializar mesmo esse conhecimento no campo das artes. Bom, de indicação também separei 3. Na verdade, são 4.
Para a gente, como o Carlos Drummond ele é um autor do período do modernismo, eu separei o livro A Rosa do Povo, que é justamente o livro onde está o poema Morte do Leiteiro. Tem poemas muito interessantes ali para a gente entender o que foi o movimento do modernismo, a criticidade disso, o rompimento com a tradicionalidade. Então, é uma obra muito legal de ler. O filme Cidade de Deus, que é um clássico, e quando a gente fala de sigma social, ali mostra realmente a questão da Cidade de Deus em si, né, dos grupos que são marginalizados, aqueles que querem seguir, querem porque estão inseridos naquele meio, né, da criminalidade, e como é difícil você romper com esse meio em que você vive. E daí tem o filme Carandiru e o livro Estação Carandiru, né? O filme é inspirado no livro, o livro é do Drauzio Varela, então é muito importante também para a gente entender como é que funciona o encarceramento e aqueles grupos que estão ali, né? Aquele massacre que aconteceu. E justamente como você comentou, né, Elo, as pessoas que agora foram encarceradas em decorrência dos crimes que aconteceram lá em Brasília, tinham a visão de que os presídios eram hotéis 5 estrelas. E, gente, não é nada disso, né? Eles achavam que ia chegar um cafezinho, camareira, e não é assim que funciona, mas realmente as coisas se invertem, né? Porque enquanto é aquele grupo estigmatizado e minorizado que está ali dentro, encarcerado, tudo bem. Bandido bom é bandido morto. Mas quando eu sou bandido que está lá dentro, peraí, mas cadê meus direitos? É bem essa inversão mesmo. Quando é para mim, me interessa saber como é que funciona os direitos humanos. Agora, quando é para o outro, aí eu não tenho nada a ver com isso, né? E a arte também tem um papel muito importante nisso, porque faz com que a gente enxergue as coisas de uma forma muito mais humanizada, né? A arte, ela sensibiliza, ela tem esse papel. Então, quando a gente pensa no direito, pensa na arte junto, a gente está tentando trabalhar com o direito de uma forma mais humanizada. E isso é muito importante para os profissionais que já estão em atuação. Para mim, no caso que estou na graduação, já é diferente ter esse contato mais humanizado do direito para que eu seja uma operadora do direito diferente, não seja meramente uma aplicadora e não questione o sistema. É isso mesmo. E porque também é muito inviável, né, você levar um estudante de direito até um cárcere, até uma penitenciária, por questões, assim, de segurança, por questões logísticas, por questões de falta de aparato para garantir que as coisas fluam bem. Então, talvez uma obra cinematográfica que seja assim, um retrato da realidade, ela torne a compreensão mais efetiva, né? Mas, Tamires, eu adorei ter você aqui de novo. Eu queria trazer um convite para o pessoal que está nos ouvindo ou que está nos assistindo. O Intervepes é um grupo que tem se reunido virtualmente. Você pode participar, é só mandar uma mensagem inbox nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube. Então, você pode nos procurar se você desejar fazer parte de algum grupo de pesquisa. As temáticas para 2023 já foram selecionadas. Então, se você gosta de pesquisa, você quer construir um currículo Lattes para concorrer aí a uma vaga de mestrado, de doutorado, mas você não tem um currículo competitivo, você não sabe como ingressar na pesquisa científica, manda um recadinho para a gente no inbox. Você você vai ser muito bem recebido, você vai ser o nosso convidado de honra e você vai ser encaminhado para um dos grupos que foram já criados com as temáticas que você mais tem familiaridade, e você pode estar aqui no podcast numa próxima edição. Então, gostaria de informar novamente, né, que o Intervepes é um grupo de pesquisa da Universidade Estadual do Norte do Paraná. Ele é liderado pelo professor Dr. Renato Bernardi, vice-liderado pelo Turati, que acabou a tese, hein, gente? Isso vai ser um evento, vai ser a tese mais festejada da UENP, com toda certeza. E eu notei uma coisa, Tamires, longe de mim fazer fofoca, mas já fazendo, você percebeu que ele terminou a tempo de assistir o BBB e não perder nada?
Exatamente, terminou a tempo, tá lá no Twitter, online, todo dia, comentando o BBB, tô só acompanhando. Eu percebi isso, sabe? Não longe de mim fazer intrigas, mas assim. Coincidência, né? Coincidência. Tá aí, tá aí. Então é isso, pessoal. Eu agradeço os ouvintes. Tamires, agradeço demais que você tenha tirado um tempinho para falar com os nossos ouvintes e espectadores. Quer dizer alguma coisa, Tamires? Não, só agradecê-lo. Eu que agradeço. Foi uma delícia participar mais uma vez aqui do podcast. Espero que todo mundo tenha gostado e que procurem saber um pouquinho mais sobre o que é o estigma, como que ele afeta a nossa vida, embora nós não estejamos nos grupos estigmatizados. É muito importante a gente se colocar no lugar do outro. Então, só tenho a agradecer mesmo. Você, o professor, o Marco, que está acompanhando o BBB. Vamos ver se ele vai chegar até o fim. A gente vai saber se ele é nosso espectador, porque se ele não xingar a gente. É verdade, é verdade. Vamos ver se ele realmente está ouvindo. Ele está 24 horas lá no pay-per-view do G-Show. Então, gente, fica o nosso convite para participar do Interveps. Venha pesquisar conosco, venha fazer parte da nossa família de pesquisa. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau!